certeza você já viu ou conhece alguém que tenha tatuagem, para simbolizar algo, por significar algo importante para quem as tem. Muito tempo antes de Cristo já se tinha relato de suas origens, que foram mudando seu estilo com o passar do tempo, com o decorrer dos acontecimentos históricos, assim mudando o público que as carregam essa arte em seu corpo. Então, vamos tentar entender um pouco melhor a história da famosa tatuagem, suas influências e origens. Os primeiros relatos. O registro mais antigo de uma tatuagem foi descoberto em um cadáver congelado de um homem da Idade do Cobre. Em 1991, os cientistas o apelidaram de Itse, datam de 3.300 anos antes de Cristo. Foram encontradas diversas linhas na região das costas, tornozelos, punhos, joelhos e pés. Suponha-se que os desenhos tenham sido criados a partir da fricção de carvão em cortes verticais feitos na pele. Relatos de raio-x revelaram degenerações ósseas do lado de cada uma das tatuagens. Isso levou os cientistas a acreditar que o povo de Itse, que são ancestrais europeus, utilizassem os desenhos como uma espécie de tratamento médico para diminuir a dor. Com o desenvolvimento das civilizações, as tatuagens ganharam outros significados. De acordo com o National Geographic, as mulheres que dançavam nos funerais egípcios por volta de 2000 a.C. tinham o mesmo desenho abstrato de traços e pontos encontrados nas múmias do sexo feminino desse período. Mais tarde, nota-se o surgimento de tatuagens que representam Bes, a deusa egípcia da fertilidade e da proteção dos lares. Os romanos e as cruzadas. Algumas civilizações adoravam seus corpos. Já os romanos não faziam tatuagens por não acreditarem na pureza da forma humana. As tatuagens eram banidas e reservadas apenas para criminosos e os condenados. Com o passar do tempo, os romanos mudaram sua visão com relação às tatuagens. Motivados pelos guerreiros bretões, que usavam insígnias de honra tatuadas na pele. Em pouco tempo, os romanos também gravaram suas próprias marcas. Os médicos romanos desenvolveram excelentes técnicas para aplicar e remover os desenhos. Durante as cruzadas do século XI e XII, as tatuagens foram usadas para identificar os soldados de Jerusalém. Os que tivessem o desenho da cruz em seus corpos receberiam um enterro digno cristão se fossem mortos em batalhas. Segundo o National Geographic, ressalta que após as cruzadas, a tradição da arte gravada na pele caiu em desuso no Ocidente, por um período, mas continua a crescer em outras partes do mundo. A origem do nome. No começo do século XVIII, marinheiros europeus tiveram seu primeiro contato com povos que viviam em ilhas da região sul e central do Oceano Pacífico e tiveram as tatuagens como importante aspecto cultural. Por exemplo, para representar o luto no Havaí, eles tatuavam 3 pontos na língua. Em Bórneo, era tatuado um olho na mão do falecido para que servisse como guia espiritual que levaria à próxima vida. Na Nova Zelândia, os maoris nativos da região tatuavam o rosto como forma de expressão e uma maneira de identificar a família a quem pertence. Em 1769, o capitão britânico James Cook desembarcou no Tahiti, onde a palavra tatau era usada para designar a maneira em que a tatuagem era feita, fazendo a tinta penetrar no corpo. Um dos instrumentos utilizados pelos habitantes da Ilha do Pacífico para realizar os desenhos eram feitos com uma colcha afiada presa em uma vareta de madeira. Acredita-se que a palavra tatau deu origem ao nome tatu, ou mais conhecida como tatuagem. A tradição oriental. A tatuagem é uma prática vastamente difundida no Japão desde o século V a.C., usado para beleza ou para marcar criminosos. Em 1870, tatuagens eram proibidas, tendo assim tatuagens ilegais, onde tatuadores atendiam clandestinamente, dando origem aos desenhos japoneses, únicos que são reconhecidos na atualidade. A Yakuza, também conhecida como a máfia japonesa, é uma das maiores referências de tatuagem no Japão, chamada de tabori. Mais rudimentar e mais dolorida que tatuagens feitas com máquina, os membros da Yakuza cobrem seus corpos com tatuagens cheias de significados, como dragões, a carpa, o tigre, os lutadores e alguns tipos de flores. A tatuagem nos dias de hoje. Em 1891, o inventor americano Samuel Rayleigh patenteou a primeira máquina elétrica de tatuagem do mundo, deixando para trás as ferramentas tradicionalmente utilizadas no Ocidente.
Nos anos seguintes, a tatuagem ficou marcada como uma forma de expressão de grupos de cultura, marinheiros e veteranos da Segunda Guerra Mundial. Ao longo de toda a história, os desenhos gravados no corpo sempre geraram polêmica e, em alguns casos, foram recebidos com preconceito. As pessoas que carregam imagens na pele não pertencem a mais um determinado grupo. Os desenhos são os mais variados e servem como uma forma de expressão individual. A popularização da prática da tatuagem pode ser vista em feiras e convenções, que são regularmente organizadas em diversos países e reúnem um público bastante eclético, que tem como única forma o interesse pelo desenho no corpo. Galera, esse foi o nosso vídeo falando um pouco sobre a história da tatuagem. Nós também falamos algumas curiosidades que talvez você não soubesse. E você, já ouviu falar sobre os maoris? Sabia quem foi o criador da primeira maquininha de tatuagem? Obrigada por assistir até aqui. Até o próximo de um tudo e tchau!